A economia portuguesa fechou 2023 com um crescimento de 2,3%, que ficou acima do que era esperado, enfim, quer pelo Governo, quer pelo Banco de Portugal, com um último trimestre que também surpreendeu pela positiva. Isto significa que o desempenho da economia em 2024 pode ser melhor do que aquilo que neste momento se está à espera? Penso que sim, penso que há essa possibilidade, ou seja, a economia portuguesa nos últimos anos teve uma transformação estrutural muito importante, cuja parte mais visível é do aumento do peso das exportações. Por isso nós temos hoje muito mais empresas exportadoras a exportar para mais sítios, a exportar mais produtos e com ganhos de cota de mercado. Por isso, se tivermos também, como começa a ser anunciado, um pouco mais de crescimento do que aquele que também era esperado, é possível que as empresas portuguesas que estão preparadas para exportar e que têm tido um ótimo desempenho nos últimos anos possam também ter um papel mais importante em 2024 do que aquele que já tiveram em 2023. Ao mesmo tempo, há uma dimensão que tem vindo a recuperar, mas lentamente, que é a parte do investimento público, que nós sabemos que vai ter que acelerar muito nos próximos anos, para a execução do PRR, e desse ponto de vista, talvez o atraso que houve na execução seja, do ponto de vista do ciclo económico, até positiva, porque numa altura em que temos a Europa com taxas de crescimento mais baixas, o facto de termos muitos países com pressão para executar o PRR pode ser uma forma de estimular a economia europeia. Isto é, um programa que foi programado, que foi planeado na sequência da crise da pandemia do Covid, com algum desfazamento, pode vir agora a revelar-se de facto muito importante para ajudar a Europa a dar a volta. Obviamente continua a haver muita incerteza e Portugal também, porque é cada vez mais dependente das exportações, há riscos, está mais exposto, não é? O facto de termos um peso cada vez maior das exportações torna-nos mais dependentes do desempenho das nossas economias vizinhas, em particular, mas é preciso prosseguir o caminho que tem vindo a ser feito. Os últimos anos foram, de facto, bastante positivos, ou seja, com crescimentos sistemáticos acima da média da União Europeia, com essa força das exportações, e por isso o que é importante, mais muitas vezes do que o crescimento de um ano em particular, é prosseguirmos o caminho que temos vindo a fazer. Temos visto por parte dos partidos na campanha, enfim, ainda não são conhecidos todos os programas eleitorais, mas já saíram muitas propostas, nomeadamente de redução do IRS e também do IRC. Parece-lhe o caminho certo? Quase que vemos aqui uma aposta maior mais na procura interna, em estimular a procura interna do que propriamente virada para o exterior. Isso preocupa-o? O IRS, se for uma proposta como aquela que o PSD ou a Aliança Democrática apresentaram, de reduzir o IRS para os jovens, é mais, ou seja, há um objetivo mais estratégico do que alimentar a procura interna. É, no fundo, tentar estancar a imigração dos diplomados. E desse ponto de vista, dado que de facto nós temos uma fiscalidade muito agressiva e para níveis de rendimento relativamente baixos, eu penso que é uma estratégia acertada. Ou seja, se temos que começar a reduzir impostos, devemos começar a reduzir os impostos sobre os jovens. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Costumo dizer, ou seja, pessoas da minha geração, nós já não saímos daqui. E por isso não gosto da carga fiscal que tenho, preferia pagar menos impostos, mas do ponto de vista do desenvolvimento do país, é de facto importante dar aos mais jovens a perspectiva de que é possível construir uma vida em Portugal, e não cada vez que o seu salário começa a melhorar e se olha para o verbete de vencimento, se observa que o acréscimo no salário bruto, uma parte vai para o Estado e não fica para a pessoa. E é preciso mudar essa perspectiva, porque os jovens hoje, eu penso que a fiscalidade tem esse efeito muito negativo, de facto, sobre os jovens. Porque eles observam, de facto, que os acréscimos de rendimento bruto depois não se traduzem em acréscimos de rendimento líquido para eles, efetivo, e por isso é preciso mudar isso. E confesso que a política agressiva que está a ser proposta pela Aliança Democrática, de redução para 15% até aos 35 anos,
se bem que possa suscitar algumas questões de justiça entre gerações e tudo isso, eu penso que nós não mudamos o estado da nossa economia, que tem muitas dimensões positivas, mas tem muitas dimensões positivas apesar de termos imensos obstáculos, e eu acho que a fiscalidade é um deles. Ou seja, nós estamos quase anestesiados com esta carga fiscal, mas os mais jovens que nunca pagaram impostos e começam a pagar, é um choque para eles. E isso é interessante porque a discussão sobre termos ou não uma carga fiscal elevada em Portugal é um tema que neste momento é consensual. Ou seja, nós temos uma carga fiscal elevada em Portugal. E por isso, para mudarmos isso, temos que mudar de uma forma que se sinta. Ou seja, aquelas mudanças que foram sendo feitas ao longo dos anos em que há uma pequena variação nos escalões, de facto aquilo não tem efeito, ou seja, tem um efeito orçamental relativamente reduzido e do ponto de vista da percepção dos contribuintes não tem efeito nenhum, e por isso não muda nada. E por isso, para podermos mudar de facto o estado de coisas, temos que ter políticas um bocadinho mais agressivas e que diferenciam também os partidos depois. Ou seja, os partidos depois posicionam-se em relação a isso. Uma proposta que diferencia os partidos nesta área é a Aliança Democrática defende uma descida da taxa de IRC de forma progressiva até aos 15%. No caso do Partido Socialista, há só, enfim, a intenção de reduzir a tributação autónoma. Portanto, há aqui claramente uma aposta mais forte da Aliança Democrática na redução dos impostos às empresas. Essa via é importante para, por exemplo, fomentar o investimento, ou não é uma variável crítica? Portugal tem muitos fatores de desvantagem em termos de competitividade internacional. São muitos, que resultam desde logo da posição geográfica, dos custos de transporte para as empresas. E nós não podemos estar sempre a adicionar fatores nos quais temos desvantagem. Ora, na fiscalidade, que sentido faz nós termos de facto a fiscalidade para as empresas mais elevada da União Europeia? Que sentido faz? Não faz sentido, foi uma decisão ideológica, ou seja, não tem racionalidade económica, e eu penso que a Aliança Democrática faz muito bem em concentrar-se na redução do IRC, até para mostrar coerência com aquilo que propôs no passado. Aliás, eu tive a oportunidade, como comentador do programa da Aliança Democrática, de propor precisamente que retomassem o acordo que tinha sido feito com o Partido Socialista em 2013, de redução da taxa nominal para 17%. Era um acordo que estava firmado entre os dois partidos, com a percepção de que, de facto, ou seja, nós não temos que ter a taxa de IRC da Estónia ou da Irlanda, mas temos que ter uma taxa de IRC que está alinhada pelo menos com a média da União Europeia. É esse que eu penso que deve ser, quando nós olhamos para os fatores de competitividade, temos que olhar para eles no seu conjunto. E quando eu faço isso, eu não encontro muitos em Portugal em que se possa dizer, não, aqui Portugal tem uma vantagem clara. São poucos em que isso acontece e na maior parte deles nós temos em desvantagem, e por isso é um bom exercício, penso eu, começar a aproximar aqueles nos quais nós temos uma grande desvantagem, como por exemplo o IRC, e trazê-lo para a média. E depois dar estabilidade, que é o que falta também. Dar estabilidade e as empresas terem essa percepção de que a partir do momento em que fazem um investimento, a fiscalidade se mantém constante durante muito tempo. E, de facto, para o exterior, isso dá uma percepção diferente do país. Por isso, não tem o mesmo... Eu penso que uma política como a do IRS para os jovens pode ter muito mais impacto económico. Eu penso que a do IRC é, sobretudo, de imagem daquilo que o país quer ser. Ou seja, é um país onde que os lucros que são gerados devem ser uma forma de alimentar o crescimento das empresas, o investimento, e não olharmos para os lucros como uma apropriação indevida pelas empresas que deve ser entregue ao Estado. É mudar a percepção. Porque, do ponto de vista da receita fiscal, isso não tem sequer o significado que o IRS tem. É mais difícil do ponto de vista da acomodação e tem mais impacto. Mas acho importante do ponto de vista da imagem do país. Ou seja, nós não podemos olhar para a nossa fiscalidade e dizer na Europa ninguém tem o IRC mais alto que nós. Estas medidas, acredita a Aliança Democrática, vão dar um impulso ao crescimento, enfim, estas e outras do programa, com previsões que vão até aos 3% em 2027 e 3,4% em 2028. Não será demasiado otimista este cenário? Eu acho que Portugal não pode ambicionar crescer muito menos que 3%. Aliás, é o que temos conseguido nos últimos anos, e qualquer partido que apareça com uma proposta ou que não apareça com propostas que conduzam a um crescimento na ordem dos 3%,
eu acho que tem que explicar porque é que não acredita que Portugal pode convergir com a Europa. Porque é isso que está em causa. Ou seja, nós para convergirmos com a Europa temos que ter taxas de crescimento sistematicamente nos 3%. Agora, para fazermos isso, a fiscalidade é uma dimensão, mas é apenas uma pequena dimensão. Ou seja, eu não acredito que mudando a fiscalidade o país passe a crescer. Ou seja, é preciso muito mais do que isso. Mas é a partir desse objetivo depois ver o que é preciso para termos esse crescimento no PIB de 3%. Como eu tive a oportunidade de dizer, e é hoje consensual em Portugal e já há largos anos, e só é possível com um forte crescimento das exportações, e por isso temos que nos concentrar muito nos fatores que são relevantes para o crescimento das exportações. E aí é preciso olhar para uma panóplia de fatores que vão da qualificação ao ambiente económico, à burocracia, à atração de investimento direto estrangeiro. Ou seja, há muitas dimensões que, conjugadas, podem depois mudar a percepção que os empresários têm do próprio país do que é fazer negócios em Portugal, que é criar uma empresa, criar emprego e crescer, e também do exterior, porque o investimento que nós atraímos depois também depende da percepção que se tem. Ou seja, há investidores que virão sempre de qualquer maneira, mas nós não queremos todos os investidores, nós queremos os investidores que ajudem, de facto, a transformar a estrutura da economia portuguesa e que gerem empregos qualificados, bons salários, e isso exige, de facto, um conjunto de políticas transversais, com as infraestruturas, aos impostos, à qualificação, ao ambiente económico, à burocracia. Todos aqueles fatores que... É importante ouvir os empresários, porque eles todos os dias chocam com a realidade e é importante ouvi-los. Acho que é um exercício que tem que ser feito de uma forma mais sistemática e consequente.